entendeu? A pergunta é uma questão de bom senso, né? Contando hoje essa história, se você tivesse casada ainda, você estaria contando essa história? Em 2019, você estava casada quando você lançou seu livro? Não, eu me separei em 2010. Oh, entendi. Eu me separei em 2010. E foi aí que caiu a história da dona Neide me procurar para pedir para eu ver a cena, para liberar a cena para o filme do longa-metragem, né? Entendi. Então, aí eu fui no Premiere, então tudo assim, aconteceu. Eu nunca tive esse pensamento, será que eu teria escrito se eu tivesse casada? Se eu tivesse bem casada, eu acho que não, assim como a Cris está na dela, que ela está muito bem casada, obrigada, com os filhos dela, com os netinhos dela, né? Eu contei porque aquilo já me incomodava há muito tempo e não tinha nada que me impedisse. E aí você vai procurar aqui, né, uma relação pública e notória que ele toda hora falava, vocês busquem, e vocês busquem, se vocês estiverem muito interessados, saber, assim, qual é a idade do vídeo que ele está falando, minha girlfriend, minha garota, a Adriane, né? Apesar da ilustração ser com a Galisteu, ninguém aqui está tirando o papel da Galisteu. Todo mundo aqui sabe que a Galisteu era namorada dele quando ele faleceu, assim como todo mundo sabe que a viúva do Marcos Paulo sou eu. Porém, o Marcos Paulo foi casado quase 10 anos com Flávia Alessandra e tem uma filha. Marcos Paulo foi casado há alguns anos com Renata Sorra e tem uma filha. De novo, e por que você teria namoradas? É claro que quando ele morreu nós estávamos casados. Olha só, você é uma mulher evoluída, né? Entendeu? Mas se alguém contar uma história e querer apagar uma ou a outra, é ridículo, é ridículo. Eu também não iria admitir que qualquer pessoa contasse uma história e tentasse apagar a minha história com ele. Agora, como eu não teria coragem de ficar inventando história, criando factoides por um motivo ou outro. Então, eu trabalho com fatos e vocês se apegam a coisinhas que é por isso que vocês estão na merda. É por isso que vocês estão no Brasil fudido. Porque vocês se apegam a qualquer narrativa que seja bonitinha. E sai atacando, né? Eu acho. Pelo amor de Deus, ninguém tem obrigação. Sabe uma coisa que é muito interessante? De gostar da Adriane e a mim, ninguém tem obrigação de gostar da Xuxa, ninguém tem obrigação de gostar da Galisteu, ninguém tem obrigação de gostar de ninguém, mas tira o papel de cada uma dentro das não faz respeita, sentido. Respeita, tem que ter respeito. Eu acho que quem não respeita os outros não se dá o respeito, né? E sempre as pessoas que julgam sem conhecer a história, as razões do outro, são pessoas que se colocam numa situação de ignorância, né? Apontando o dedo para todo mundo, né? Eu acho vexatório, né? Em vez da pessoa ir pesquisar e querer entender para evoluir como pessoa, sai julgando e apontando o dedo para todo mundo e achar que pode agredir, pode atacar, pode dar, né, ter o seu minutinho de fama aí nas redes. Agora, eu acho que a pessoa tinha que ter vergonha de fazer isso. Você né? vai assistir a série, afinal de contas? Como é que você consegue não assistir a série? Ainda não. Porque não, porque por que você não vai assistir? Porque é o seguinte, eu vivi a história, não estou na série também, nem eu, nem o Leonardo, irmão, nem o Reginaldo Leme, nem o Fábio, primo dele, do Ayrton. Quer dizer, pessoas muito mais pertinentes do que eu também não estão, né? Eu acho isso uma pena, tá? Tenho esperança de que esta série seja a série do Senna by Viviane. E que venha outras séries do Senna by Leonardo, que aí podem contar a versão do Leonardo. E aí eles se colocam outros. Cada um tem suas prediletas. É ou não é? Essa foi by Viviane. E aí ela realizou o sonho dela de como o Senna seria. Seria a vida dele. Então, maravilha, espetacular. Meu filho assistiu, tá? Meu filho tá sempre feliz da vida, amando, mãe, o Ayrton era demais. Então, eu acho que isso é o que vale. É claro. Sabe? Adriane, eu vi muitas fotos de vocês juntos, família juntos, e você ali, do lado de Viviane.
Vocês não se davam bem? A gente não convivia, a Viviane não era incluída. Quando eu comecei a namorar o Senna, eu mal ia para a casa dele, ele vinha para minha. A gente namorou um tempo até vir a família dele, ele querer apresentar a família dele para minha família. Ele trouxe na fazenda, um dia de leilão, vieram, tal. De repente, Nossos por pais. você ser a mais novinha, era a família que ia e não você que ia, de repente. E a Viviane ela tinha, quando a gente começou o namoro, eu acho que ela tinha acabado de ter a Paulinha, a caçula dela. Ela tinha um bebê na casa dela. Então a vida dela não era compatível com a vida Estava do irmão. casada, já tinha filho, já era outra história. Eu acho, e ela ficou com rancor de ficar do lado de fora, mas eu não tenho nada com isso, gente. Era o irmão que não convidava. O Leonardo convivia com a gente, porque o Senna queria apresentar, o Beco queria apresentar as minhas amigas de colegial, minhas primas, pro Leonardo. Sempre tinha turma, era sempre divertido. Então o Leonardo participou da minha vida, né? Da minha casa. O Júnior, Jacoto Júnior, amigo dele, participou da minha casa. O Senna levava, conheci ele, estava com o Júnior em Angra. Ele ia na minha casa também, fim de semana. Namorou duas amigas minhas, o Jacoto Júnior, duas amigas de colegial, tal. Paquerou também uma prima lá do meu cunhado em São Carlos. Então, onde a gente ia, a gente estava em turma. Uma delícia, moçada, né? A Viviane tinha 3 filhos, sendo que um era bebê. E ela não foi incluída. Então, assim, simpática, ela era educada. Ela era educada. Quando eu comecei a frequentar a casa do Senna, a Pauloca tinha chamava ela de Paoca, 3, 4 aninhos. É, uma fofura. Ela não, vamos dizer assim, ela não fazia questão de ser simpática, não fazia questão de conversar comigo. Aí, se eu perguntava sinceramente, eu cheguei a perguntar pro Beco, eu falou, achando que ela estava com algum problema. Não, Deixa eu te eu falar, não. eu fiz um voo de primeira classe para. Ai, gente, foi Paris ou foi Nova York? Acho que Nova York. Com a Viviane. Então, era aquelas primeira classe da TAM, na época, que eram só 4 cadeiras. Né? Então, estava eu, Marcos Paulo, Angélica e Hulk e Viviane. A Viviane deitada estava, deitada ficou. Eu acho que ela era assim com todo mundo. Então. Eu acho que ela era assim com todo mundo. Menos com a Xuxa. Ela se dá muito bem com a Xuxa, são amigas. Você sabe que eu fui no. Ela sentou, olhou, eu te boa noite, meteu o negócio dela de dormir, puxou, botou a cadeira para trás. Tchau, amor. Mas não falou nada com ninguém a viagem inteira, assim. Como assim? Sabe? 4 pessoas. Olha, ela foi muito educada comigo quando a gente se encontrou. Foi muito educada e gentil quando a gente se encontrou na premiere do filme, do longa-metragem Cena. E eu entrei na mesma sala que as pessoas pertinentes, né? Que estava a Viviane e a Xuxa, né? Elas se sentaram lá no fundo do teatro, do cinema, né? Das cadeiras, sentaram lá isoladas as duas. Ela me viu passando e me convidou para sentar com elas lá atrás. Olha, então. Foi. Vamos ser justos. De repente, ela pode ser uma pessoa introspectiva, né? Tipo, uma questão de. Ela me chamou e eu agradeci, não sentei com ela, porque eu tinha pedido o convite também para eu poder levar minha irmã para me fazer companhia, que eu não queria chegar na Premiere sozinha. E a minha irmã já estava sentada lá na frente, eu falei, eu agradeci a gentileza, mas que eu não queria deixar minha irmã sozinha, tal, e deixei ela lá com a Xuxa. Na hora de ir embora, eu ia dar os parabéns, né, cumprimentar a Viviane, porque ela estava na parte de cima do cinema e era por onde a gente ia sair. Ela ficou ali, as pessoas passavam, ela ia cumprimentando. A Xuxa, quando viu, estava atrás dela, assim, na fileira das cadeiras. A Xuxa, quando viu
que eu estava chegando perto para cumprimentar a Viviane, gente, ela saiu pulando, se embolando por trás da cadeira do cinema para fugir da situação e se mandar. Ela não queria, ela acho que ficou, não sei o que deu nela, ela ficou com medo de eu ir lá e cumprimentar e de repente falar uma malcriação, sei Não, lá de qual é o repente, problema dela. entrevista Mas com ela mais fez uma ex, sei lá. ela fez um papelão, porque ela saiu, ela entrou que nem uma rainha, cheia de fotógrafos, tudo começou quando ela chegou na Premiere, estava tudo preparado. Só um Aí, minutinho. antes de ir embora, ela saiu feito um ratinho dali, para não me Adriane, cumprimentar. Oi, o as pessoas não estão entendendo por que eu me abaixei aqui, isso é porque estava que acabando aconteceu? tava, Ah, tava acabando a bateria do computador, gente, do mas laptop, e aí eu coloquei ali na tomadinha, tá? O TDAH de vocês é um negócio assim impressionante, porque foi um negocinho, vocês estão ligados, presta atenção no que ligados, né? minha irmã, me diz uma coisa, aonde é que acha o teu livro? Olha, no Amazon comecei a vender a versão português e inglês, tanto no impresso quanto no e-book. Isso aí é uma grande novidade. Isso É, é uma pré-venda, tá, Antônia? A gente vai fazer um barulhinho, vai fazer um lançamento grande o ano que vem, tá? Vem novidade o ano que vem, talvez até internacional. E isso é uma pré-venda, tá? Eu disponibilizei, a gente vai fazer a coisa direitinho. Eu posso só querer falar sobre um assunto que está me incomodando um pouquinho, Antônia, você me perguntou e eu acabei não falando sobre o assunto. claro. As pessoas estão me atacando, chamando o Senna de abusador de infantil, de crianças. Como assim, Porque gente? porque eu tinha 15 anos, eu queria falar sobre isso, porque eu acho de uma ignorância, de uma estupidez tão gigantesca. Deixa eu até fazer assim. Gente, naquela época as pessoas namoravam dessa idade, pelo amor de Deus. Ele tinha Não é 20. só isso, Antônia. As pessoas namoravam, mas elas namoravam para casar. Elas não tinha sexo envolvido, É, né? A gente era outros tempos, assim. Eu acho que eu fui. Nós, Antônia, somos, acho que talvez a última geração que teve essa coisa da virgindade, de valorizar a virgindade, né? sim. Antes da gente era muito pior e depois agora também eu acho que escancarou. Qualquer relação que alguém tenha hoje em dia, subentende-se sexo, mas na época não era assim. Na época era sob a tutela dos pais, entende? E eu e o Senna, a gente foi muito ajuizado. Não dá para falar isso não, gente. Não faz isso não, porque é muito feio. É uma falta de respeito com o Senna, comigo. E não tá com nada. Isso não tá com nada, tá? É um Amor, absurdo. deixa eu te falar uma coisa. As pessoas, elas criam, elas constroem na mente delas heroínas, elas constroem vilãs, elas constroem, elas dão as nomenclaturas para quem E sai dando tiro. elas criam quadrados, elas criam quadrados. Essa aqui é a puta, essa aqui é a polêmica, essa aqui é a aproveitadora, esse aqui é o gay, esse aqui é o pedófilo, esse aqui é o nana, e por aí vai. E sai atirando. É. Ouse tirar essas pessoas do quadrado que elas colocam. Então, assim, o mundo hoje está muito doente, as pessoas estão muito doentes. Elas têm uma arma mortífera na mão que se chama internet, e elas podem que dá a elas a liberdade de escrever e falar o que elas bem entender. Porque, por exemplo, se eu começar a ler as barbáries que tem aqui, provavelmente uns fãs da Xuxa, outros fãs da Galisteu, outros fãs da Primeira Mulher, outros teus fãs, outros fãs... Vira uma loucura, um cápse sem tamanho. Então, a gente tem que se blindar disso, né? A parte que me cabe, Adriane, é procurar a verdade dos fatos, né? Porque eu acho que essa é a obrigação de um comunicador, é levar para o público a verdade dos fatos. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, foda-se. Entendeu? Esse é o meu... Boa viagem. Boa viagem. Exatamente. Agora, eu acho assim, as pessoas, né, não sabem o contexto cultural, social dos anos 80, 70, 60, 50, e aí o pessoal acha que a roda foi inventada agora. Eles são donos da roda.
Eles não imaginam que faz há milhões de anos e a evolução que dá pra gente chegar até aqui. A liberdade sexual de vocês, galerinha, começou com o advento dos anticoncepcionais. Na época das nossas avós, não existia esse acessório. Das bisavós nem sonhavam, então as mulheres não podiam transar à vontade com qualquer um, porque os homens queriam a garantia de que se fosse para ter filho, o filho é deles, não tinha teste de DNA, então eram outros costumes, né? As pessoas não estudam, não entendem, e aí vem dando tiro, chamando o cara de abusador de criança, pelo amor de Deus, né? É o fim, eu acho o fim. O resto das besteiras que falam, para mim, é a pior. Olha, é babado, viu? É muita loucura aqui o que vocês É. estão fazendo. Mas eu já imaginei que hoje isso fosse acontecer. Me diz uma coisa, você coloca seu Instagram que é Adriane e a mim, é isso? Para as pessoas te Adriane é a minha oficial. Lá tem o link em azul com todas as plataformas de venda on demand. Tem lá também nesse link o meu website, que conta um pouquinho a historinha e tal. Tá em inglês e português. Venda para a Europa, também do livro impresso, tá? Agora, a novidade, o Amazon é novidade agora, de eu conseguir também disponibilizar também em e-book, né? Mas a gente já estava distribuindo, teve que imprimir lá fora para conseguir viabilizar o valor, porque a gente não estava no Amazon. Agora nós estamos no KDP e vamos que vamos em frente. Agora, lançamento bacana a gente vai fazer o ano que vem. Entendi. Quero te desejar toda a sorte do mundo. Dizer que aqui o intuito foi deixar você, minha garota, o intuito foi deixar a sua história registrada aqui, porque eu acho que você merece. Né? Obrigada, Antônia, pela oportunidade. Você foi uma namorada à moda antiga, vamos dizer assim, né? E de vários depoimentos que eu vi, ele dizendo que a família e você, junto com a família também, era o refúgio dele. Aquilo foi muito interessante, né? Obviamente que se eu for buscar outras coisas, ele falando a respeito das outras, provavelmente eu vou achar, mas a minha entrevistada era você, então foi sobre você que eu estudei, né? Porque, de novo, gente, para quem chegou aqui na metade ou no final desse negócio, eu fui reparar que a Adriane me parecia que ela estava falando para as paredes e eu vi muitos momentos de injustiça, né? Com essa mulher, essa jovem que na época namorou um nosso ídolo em ascensão, porque ele estava em ascensão quando os dois se conheceram, e que depois foi esse tumulto todo aí que vocês já conhecem, e que eu imagino que deva ter sido muito difícil para ela, e ela sendo apedrejada como a que quer aparecer, como se ela tivesse escrito o livro semana passada, como se ela tivesse ficado com ele 6 meses, né? Como se ela fosse uma carreirista, uma aproveitadora, né? E que estivesse fazendo dinheiro em cima de um livro que ela escreveu, contando a passagem dela com a Ayrton Senna, né? Então, vocês precisam, gente, pensar mais um pouco, vocês precisam ter mais empatia. Eu vejo comentários horrorosos de mulheres aqui. Meu Deus do céu, quando é que vocês vão parar de julgar as pessoas ou então comprar histórias que vocês desconhecem como uma verdade ou como uma mentira? Ou vão se informar, é simples, é só ir se informar, é só se informar. As informações estão todas aí. É a geração que tem mais acesso à informação de todas e que menos procura informação. É complicado.